Boa noite, queridos irmãos, família Pibita e você também que está conectado conosco através de uma rede social. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Hoje é a última quarta-feira do mês, 27 de maio. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado todas as quartas-feiras, dia 6, 13, 20, hoje 27. E você que eventualmente não pôde, mas que está conosco hoje. E eu quero desejar que a graça do Senhor possa te alcançar, que esse culto possa te abençoar, que as famílias que estão sendo alcançadas como a sua, seja alcançada pela palavra, pela oração, por tudo que vai ser feito aqui nesse culto. Então a nossa adoração ao Senhor deve ser o nosso desejo e que a nossa adoração possa alcançar a sua vida. Nesse tempo, agora nós vamos adorar ao Senhor e a adoração agora através dos cânticos. Vamos cantar juntos, adorar juntos ao Deus que é digno de receber a nossa honra, o nosso louvor e a nossa adoração. Adoremos então ao Senhor. Toda vez que eu te vejo, eu me apaixono, perco a noção do tempo. Você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, eu percebo proteção e me sinto tão amado. Ter você é o que me faz viver. Meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim, vem
anjos cantando. Comece a adorar, querido, e imaginar essa cena. Os anjos cantando lá no céu. E nós aqui como a igreja, como a noiva, louvando ao nosso Senhor. E o Deus, nosso Deus, reunindo todo o seu povo para receber a adoração. Então adore a Ele. Voltar para buscá-la, querido, que essa possa ser a nossa maior esperança, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande dia quando Ele virá nos buscar, querido. Renove as suas forças com essa esperança. Então subiremos, contigo estarei. Filho, ó
Olá, igreja! Nós estamos aqui para dizer que a saudade está apertando, estamos sentindo muita falta de todos e o desejo é que já já nós possamos estar juntos, adorando e louvando ao nosso Deus. Olá, irmãos, muita saudade da igreja, dos cultos presenciais, mas já já vai passar. Temos fé, Deus é grande, já já vai passar. Nunca houve uma tempestade que ficasse permanente. Já já passa. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e que Deus nos proteja e que em breve estejamos adorando o Senhor. Amém, abraço, tudo de bom. Olá, família Pivita! Vocês estão bem? Aqui está tudo bem. Estamos com muita saudade dos irmãos, da comunhão na igreja. Em Eclesiastes 3, versículo 1, fala que tudo tem o seu tempo determinado. E nós cremos, no nome de Jesus, que esse tempo difícil vai passar. E em breve estaremos firmes, unidos na nossa igreja. Então, tenham fé, irmãos. Nós venceremos. Amém. Oi, família Pivita, como vocês estão? Nós estamos aqui morrendo de saudade, mas com muita fé que vamos sair dessa logo, logo. Vamos fazer nossa parte e vocês fazem a sua. Fique com Deus e logo, logo estaremos juntos. Tchau! Tchau! Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então, a primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 5, e eu vou ler esses próximos versículos de 5 a 11. Então, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 5 a 11. Eu vou começar a ler do versículo 1 para facilitar a compreensão. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Essas coisas se tornaram para exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não nos tornemos idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e para beber e se levantou e divertiu-se. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. E não tentemos ao Senhor como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa e de muitos outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Querido, conforme eu disse na semana passada, eu quero compartilhar com você e refletir com você, e o tema é o seguinte: 5 pecados, 5 comportamentos que nesse texto aqui é colocado como pecado, que impedem a família de alcançar o seu objetivo ou a sua terra prometida. Nesse texto aqui, nós vamos ver Paulo fazendo alusão ao povo de Israel, que saindo do Egito em busca da terra prometida, e você conhece um pouco a história, nessa peregrinação que durou 40 anos, desde a saída até a chegada a Canaã, ou a terra prometida. E aí, nesse período de 40 anos, aconteceram muitas coisas que estão narradas lá no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os livros que
falam desde a chegada até a entrada à Terra Prometida. E Paulo usa essa história para nos advertir sobre pecados que eles cometeram e que impediu muitos deles, de chegarem à Terra Prometida. Para você que talvez não tenha se dado ao fato, a Bíblia diz que só 2 dos que saíram conseguiram chegar à terra. Os outros, conforme diz aqui, ficaram pelo deserto. 2, Josué e Calebe, saíram da terra prometida junto com cerca daqueles outros 2 milhões de pessoas. Eles saíram do Egito e alcançaram a terra prometida. Nem o próprio Moisés alcançou a terra prometida. Dos outros, desses 2 milhões, os outros todos morreram. E por que morreram? Interessante, e eu quero começar com a nossa reflexão dizendo o seguinte: nem sempre um bom começo garante uma grande chegada. Nem sempre um bom início garante um bom fim. Paulo, ele narra esse texto aqui dizendo o seguinte: esse povo, ele era abençoado por Deus. E por que era abençoado? A Bíblia diz que eles foram guiados todos por uma nuvem. A presença de Deus estava. Então todos desfrutaram da presença de Deus ali no deserto. Todos puderam ver as manifestações. Manifestações essas que já tinham sido, já tinha acontecido na vida do povo de Israel, quando eles ainda estavam lá no Egito. Quem não se lembra das 10 pragas, que não alcançou nenhum deles? Quem não se lembra, por exemplo, da pior de todas as pragas, cujo os primogênitos dos egípcios morreram todos e dos israelitas não morreu nenhum? Então, eles receberam bênçãos extraordinárias. A Bíblia diz que, lá no versículo 1 também, que eles foram protegidos e passaram pelo mar. Você conhece a história? Logo que eles saíram do mar do Egito, eles peregrinaram alguns quilômetros e deram de cara com o mar vermelho. E imediatamente atrás estavam cercando o exército de Faraó. E a Bíblia diz o quê? Que Deus interveio de maneira extraordinária. Fez um vento soprar a noite toda, o mar se abriu, eles passaram com os pés em terra seca. Quando chegaram do outro lado, eles viram os soldados de Faraó mortos, que foram engolidos pelo mar. Todos eles experimentaram esse grande milagre. A Bíblia diz também, no versículo 2, que eles foram edificados com um grande líder espiritual, que era Moisés. Uma grande liderança, um homem representante de Deus, um homem que estendia o seu cajado e coisas extraordinárias aconteciam. Então, Moisés era o líder deles todos. Eles foram supridos, isso está no versículo 3, de uma comida miraculosa, sobrenatural, que era o maná. Vocês se lembram que o povo de Israel, no deserto, eles levantavam cedo e eles iam lá e catavam o maná que Deus havia providenciado para eles, e eles podiam fazer bolos, eles podiam comer daquele alimento. Em outra situação, a Bíblia diz que Deus mandou também carne ou codornizes para que eles pudessem comer. Então, eles foram supridos de maneira extraordinária. Por último, a Bíblia diz também que eles beberam da água, que era uma representação de Cristo. E você se lembra, por exemplo, que uma vez eles com sede, Moisés estende o cajado e aquela rocha jorra água. Em outra situação, eles estavam com sede, mas a água daquele lugar era amarga e jogou-se uma madeira na água e a água se tornou doce. Essa água era a representação de Jesus Cristo, conforme diz aqui o texto, e que Jesus Cristo que é aquele que sacia ou que tira a sede. Todos experimentaram, sem exceção. E a Bíblia diz, todos passaram pelo mar, todos beberam da mesma água, todos viveram
pelo liderança de Moisés, todos. Mas Deus não se agradou de todos. Deus só se agradou de 2. E aí Paulo, então, ele enumera 5 pecados pelos quais causaram impedimento do povo de Israel chegar à terra prometida. E eu quero dizer para você que nesse mês da família, e encerrando o mês da família, a gente precisa estar atento para que esses pecados não estejam na nossa casa. A igreja que está aí na sua casa não pode ser alcançado por esse pecado. Porque se for alcançado por esses pecados, os nossos sonhos, nossos objetivos, a nossa terra prometida, e você fala assim, o que é a terra prometida, pastor? A terra prometida aqui é uma figura de linguagem, para mim e para você, daquilo que nós sonhamos como família. Eu não sei qual é a sua terra prometida, quais são os seus sonhos, os seus projetos, mas se você quer alcançar, você precisa ser santo e não cometer esses pecados que a Bíblia menciona que impediu o povo de Israel de alcançar o seu sonho, o seu projeto, a sua terra prometida. Primeiro pecado. Capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: Deus não se agradou deles, por isso eles morreram no deserto. E no versículo 6, então, começa a lista de pecados, e ele diz assim: essas coisas foram escritas para que se tornasse como exemplo para nós, a fim de, primeiro pecado, não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. A Bíblia, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, o último dos mandamentos está relacionado à cobiça. E Moisés entrega um mandamento ao povo, e esse mandamento diz assim: não cobiçarás o gado do teu próximo, a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. E a gente vai encontrar na Bíblia muitas histórias de cobiça que impediram as pessoas ou que trouxeram consequências muito graves para as pessoas. Vou apenas citar, e depois você pode ler essas histórias, que são histórias extraordinárias, que trazem ensinamentos extraordinários para nós. E aí citemos aqui, por exemplo, a situação ou a cobiça de Acabe. Acabe, ele desejou a vinha, cobiçou a vinha de Nabote. Lembra da história? Nabote tinha uma vinha, essa vinha era uma herança que ele tinha, ele não queria vender, mas Acabe desejou de maneira indigna, ele cobiçou a produção de uva ou a vinha que Nabote tinha. E aí ele cometeu o pecado de mandar matar Nabote e, consequência disso, ele colheu a consequência do seu pecado. Judas, Geazi, Acã, um moço rico, são histórias idênticas porque todos eles cobiçaram dinheiro. E a cobiça de Judas fez vender Jesus aos líderes de Israel. A cobiça de Geazi fez ele correr atrás de Naamã, e aí mentir para Naamã dizendo que Eliseu tinha pedido as roupas e dinheiro. A cobiça de Acã fez ele roubar roupa e esconder. A cobiça do moço rico fez com que ele trocasse Jesus pelos seus bens materiais. Então, nossa família ela precisa estar atenta a esse tipo de comportamento, para que nós não cobicemos, como nos diz a palavra de Deus. Davi cobiçou a mulher de Urias. Ele não podia cobiçá-la, ela era casada. Davi ele poderia ter outras mulheres, como ele de fato tinha, poderia dentro do contexto que Davi vivia, mas ele cobiçou a Batseba e teve um caso com ela. Isso teve problemas sérios na vida de Davi. Uzias está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, ele lê essa história, o rei de Israel, ele cobiçou o sacerdócio, ele era rei, Deus chamou Uzias para ser rei, e aí ele, ao invés de desenvolver o seu ministério no reinado, ele queria algo que Deus não lhe tinha dado.
Por último, Ananias e Safira, que cobiçou uma posição dentro da igreja, uma posição de reconhecimento. Eu queria terminar essa frase, essa advertência aqui a respeito da cobiça com uma frase que serve para nós pensarmos sempre. Toda vez que nós cobiçamos algo que Deus não nos deu, corremos o risco de perder aquilo que Deus nos deu. Todos eles aqui perderam. Um perde a vida, outro perde posição, outro deixa, né? Ou perde a salvação, no sentido deixa de obter a salvação. Então, toda vez que nós cobiçamos ou queremos algo que Deus não nos deu, estamos correndo o risco de perder aquilo que nós já ganhamos, aquilo que temos ou que Deus nos tinha dado. Segundo pecado. Segundo pecado é o pecado da idolatria. Não nos tornemos idólatras, é o que diz aqui o versículo 7. Não façais idólatras. E aí, o que é idolatria? Às vezes nós confundimos idolatria com iconolatria. A Bíblia, ela é contra os dois. Nos 10 mandamentos, o primeiro é o mandamento para nós não nos curvarmos diante de um ídolo. O segundo é para que nós não nos curvemos diante de um ícone. Então, a idolatria consiste em qualquer coisa ou alguém que queira tomar o lugar de Deus. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, dos 10, do Decálogo: não farás para ti imagem de escultura. Às vezes nós não nos apercebemos de ídolos que às vezes são invisíveis ou impalpáveis, mas que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. E nós precisamos ter cuidado. Porque quais são os ídolos que às vezes podem tomar o lugar de Deus na nossa vida? O poder, às vezes uma posição de hierarquia dentro de uma empresa, dentro da família ou de algum lugar, pode fazer com que isso seja mais importante para nós do que qualquer outra coisa, do que o próprio Deus. Às vezes o estudo, ou querer alcançar um grau de conhecimento. O carro, às vezes, é o ídolo de outras pessoas. Para muita gente, o ídolo tem sido o futebol, que tem impedido dele dar a Deus o primeiro lugar. O time de futebol tem se tornado o prioritário na vida dele. Às vezes, a pessoa pode ter deuses invisíveis como o sono, como o sexo. Pessoas que às vezes não querem seguir ou servir a Deus ou assumir um compromisso com Ele, por deuses que Ele conhece e que são invisíveis, que às vezes os outros nem conhecem. Ídolos, idolatria. Não nos tornemos idólatras como alguns deles, e aí ficaram prostrados no deserto. Veja se na sua casa não tem algum ídolo tomando lugar de Deus. Às vezes o que toma lugar de Deus é a televisão, às vezes é a novela, às vezes é o smartphone, às vezes é qualquer outra coisa. Às vezes pode ser até um animal doméstico que tem mais importância na sua vida e te causa mais dor ou mais tristeza ou mais sofrimento ou mais alegria do que a pessoa do próprio Deus. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus torna-se ídolo e impede que alcancemos a terra prometida. Terceiro, imoralidade. Observe, e aqui vou voltar aqui para você gravar cada um deles. A cobiça é um pecado porque ela é gerada por insatisfação. Segundo que eu falei, idolatria. Não nos tornemos idólatras, porque ao sermos idólatras, um ídolo vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. Terceiro, a prostituição ou a imoralidade. Todos três aqui com I. Idolatria, imoralidade, insatisfação, idolatria e imoralidade. Insatisfação gera cobiça. Idolatria toma o lugar de Deus. Imoralidade nos leva a cometer pecados de cunho sexual. E os pecados de cunho sexual na família pode ser aqueles pecados praticados em atos ou pecados praticados na mente. A pornografia tem atingido muitas famílias. E aí aqui vai uma advertência. Quantas famílias têm visto seus filhos se perderem por conta de ficarem presos à pornografia a altas horas da madrugada? Quantos maridos
tem estado preso à pornografia e os seus casamentos estão ruindo. A pornografia tem sido um mal muito presente nas famílias brasileiras. Porque antigamente, se alguém quisesse ver pornografia, ele tinha que ir na banca comprar uma revista que vinha numa capa de plástico. Hoje, qualquer aparelho dá acesso à pornografia. Imoralidade. Moralidade que vai também através da lascívia, que é o pensamento, o desejo ilícito, e aí através de atos também como adultério, fornicação, a homossexualidade. Quantas famílias têm deixado de alcançar as suas terras prometidas, os seus sonhos, os seus objetivos por causa desse pecado? Pecado da insatisfação, que gera cobiça, da idolatria, que coloca deuses no lugar de Deus, da imoralidade, que é através do pecado sexual. Quarto, Paulo adverte aqui no versículo 9, e não tentemos ao Senhor, pecado da incredulidade. A Bíblia diz que, por causa da incredulidade, muitos, olha o que Paulo diz, não ponhamos Deus à prova, não tentemos ao Senhor como alguns deles fizeram e pereceram pela morte das serpentes. Eles não creram no poder do Senhor, ou duvidaram do poder do Senhor. Então Deus mandou serpentes abrasadoras, e você conhece a história, pode ver isso lá em Números, capítulo 21 de Números. E preste atenção, nós estamos vivendo uma época difícil, pandemia. Os prognósticos, os projetos não são os melhores. Que dificultam, ou que vão aparecer dificuldades em que áreas? Áreas sociais, financeiras. Muitas famílias vão ficar desempregadas, os seus provedores, mas nós precisamos crer no poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Duvidar é pôr Deus à prova. E tentar ao Senhor significa não crer que Ele possa fazer algo quando Ele na realidade pode, ou querer que Ele faça algo que Ele jamais fará. Por exemplo, Jesus, ao falar sobre tentar a Deus, e isso numa tentação que Ele sofreu lá no deserto, e o diabo chega para Ele e diz assim, está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, então pula daqui para baixo para que você possa experimentar dessa provisão, desse cuidado de Deus. Então Deus diz para o diabo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando a gente quer fazer algo que Deus não mandou fazer, isso é tentar a Deus. Mas existem coisas que estão fora do nosso alcance, e aí então nós precisamos exercitar a nossa fé, crer no poder de Deus. A incredulidade nos leva a duvidar, a fé nos leva a crer. Creia que é possível. Creia que a família vai conseguir. Creia que os projetos, mesmo com dificuldades ou tendo que ser adiados por algum tempo, eles vão ser alcançados. Mas se mantenha firme no projeto de não pecar. Por último, para que a sua família alcance a terra prometida, para que a minha família alcance a terra prometida, precisamos também ter cuidado com o último pecado. E o último pecado aqui mencionado é o pecado da murmuração, e isso é o pecado da ingratidão. Murmurar é falar mal. E o povo de Israel tem uma sequência de murmuração no deserto, se você vai ver isso. E esse é um dos pecados, eu não sei se a gente poderia dizer dos que Deus mais detesta, mas com certeza Deus detesta murmuração, reclamação. E o povo de Israel, ele já sai do deserto, já sai da terra em direção à terra prometida, sai do Egito, e eles já começam a reclamar logo no início do deserto. Será que não tinha sepulcros no Egito? Depois ele começa a reclamar ou murmurar porque queria comida, saudade das cebolas, saudade dos temperos. E aí ele começa a reclamar da falta d'água, começa a reclamar. Queridos, nós precisamos agradecer e agradecer. Tudo que, se você observar os milagres que Jesus fazia, em cada milagre que ele ia realizar e ele orava, ele dava graças. Ele dizia assim, graças te dou. Eu aprendi uma frase que eu tenho usado na minha vida, não é versículo bíblico não, mas é algo que é verdade. A Bíblia diz assim, tudo que você agradece, cresce. Lembra dessa rima? Agradece, cresce. Às vezes a gente
tem uma comida que não é, de repente, a que a gente desejava, mas está saciando a nossa fome. Mas existem pessoas que reclamam. Se não fosse a pandemia, se não fosse estar em casa, se não fosse isso, se não fosse aquilo, pare de murmurar. Você deve ter ouvido muitas vezes que a murmuração é a música do inferno, e de fato é. Porque a murmuração, ela revela ingratidão. Então, nem sempre a gente pode ter tudo que a gente sonha, já diz uma música. Nem sempre podemos tudo que sonhamos ter. Mas nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que temos. Via de regra, nós somos ingratos e reclamamos por aquilo que não temos, quando deveríamos agradecer por aquilo que temos. Não deixe que esses 5 pecados atrapalhem a sua família. Nesse mês de maio, quando a gente enfatizou a família, quando a gente estudou aqui vários textos e fez aplicação para a família, não deixe que o pecado, que a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia, seja algo que possa impedir a sua família de realizar os sonhos. Recapitulando aqui, cuidado com primeiro, a insatisfação, porque a insatisfação ela vai te levar à cobiça. Não cobicemos. Cuidado com a idolatria, porque a idolatria vai levar você a colocar outros deuses no lugar de Deus. Cuidado com a imoralidade, porque está relacionado com o comportamento indevido na área sexual. Cuidado com a incredulidade, porque vai levar você e pode me levar a cada um de nós a tentar ao Senhor, a duvidar do Senhor. E por último, cuidado com a ingratidão, porque a ingratidão nos leva à murmuração. Que Deus possa nos conduzir em triunfo, como nos diz a palavra do Senhor, e que nós estejamos atentos para que esse tipo de pecado, ou esses 5 pecados aqui mencionados, não atrapalhem a nossa família em alcançar a terra prometida. Ó Deus, abençoa cada família que está sendo alcançada nesse momento pela Tua palavra. E abençoa para que nós sejamos honestos conosco, para que nenhum desse tipo de pecado possa existir lá. E se porventura existe, que a gente possa tirar o pecado, confessar o pecado e não permitir que o pecado atrapalhe a nossa família de alcançar os sonhos que o Senhor tem para nós como família. Abençoa, Deus, cada chefe de casa, cada esposa, cada filho que foi alcançado pela Tua palavra. É a oração que nós oramos e fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Agradeço mais uma vez por você ter acompanhado esses 4 cultos da família. Ou, se você não pôde, acompanhado algum. Desafio a que você continue investindo na sua família, crendo que ela é um dos grandes patrimônios que você tem. Então, faça nela um investimento que ela merece. Eu quero convidar você a estar conosco de novo. No próximo domingo, pela manhã, estaremos estudando a Palavra de Deus, culto das 9 às 17 horas. Aí, Tia Arlene, deixa eu falar aqui, senão pode gerar ciúme, tá? Eu assisto o programa das crianças por causa da Tia Arlene também, tá? Então, Tia Arlene e a sua turma junto lá no culto infantil para abençoar as crianças. Então, assista, participe. E, por último, no culto das 19h30, quando você é convidado juntamente com sua família para estarmos juntos celebrando ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Boa semana, bom fim de semana, né? Bom resto de semana, e que a graça do Senhor esteja na sua casa. Amém? Amém.